irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos mais uma vez dividirmos aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Que possamos nos edificar mutuamente na palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria de entregar esse momento ao nosso Deus, pedindo que Ele fale conosco. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado pela Tua palavra, que deixa relatado a história de grandes homens, para o nosso ensino e para o nosso aprendizado. Que possamos, Pai, ter a ousadia de entendermos a Tua palavra e praticarmos a Tua palavra, Pai, para que o Senhor seja glorificado com as nossas vidas. Mais do que o propósito de fazer a nossa vida dar certo, nós queremos que em todas as coisas que nos acontecem nas nossas vidas, que o Senhor seja glorificado, para a honra e para a glória do Teu nome. Que Tu sejas tudo em todos. Nos inspira, Pai, na meditação da Tua palavra, que possamos aprender e ouvir atentos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações e para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar hoje sobre a necessidade de perseverarmos em conhecer ao nosso Deus. Nós estamos numa sociedade hoje que aprecia muito os começos. O começo de um relacionamento ele é cheio de festa, de emoções. O começo de um casamento ele é festivo, é grandioso. Pessoas gastam muito dinheiro com isso. As formaturas, que encerram um ciclo de estudo e iniciam um ciclo de trabalho prático, de vida adulta, também é glamouroso. Os nascimentos são muito festejados. Como cristãos, nós nos alegramos tanto na conversão de pessoas. Todas as coisas têm um lançamento midiático, um livro novo, um prédio novo, um carro novo. Tudo que é novo, que começa, nós damos uma atenção, um valor muito grande. E não é errado, está correto nós celebrarmos os inícios. Mas mais importante do que os inícios são os términos, são a continuidade, como nós chegamos ao fim das nossas jornadas. Meu casamento foi lindo, eu acho que foi o casamento mais bonito que já existiu sobre a face da terra. Mas o casamento não acaba ali. Ali não é o ponto alto. O ponto alto é como eu encerro, como no fim da minha vida vai estar o meu casamento. E há uma presunção de que esse fim seja melhor do que o início. E é muito importante nós termos isso em mente, porque quando você continua algo, significa que você tem chance de aprimorar isso a todo tempo. Continuamente está melhorando aquilo que já era bom. E nós temos esse privilégio em muitas facetas de nossa vida. Mas a verdade é que, como seres humanos, nós somos muito voltados ao conforto, à acomodação, a darmos aquela parada, a curtirmos demais uma situação e não nos prepararmos para situações futuras, a não queremos gastar tempo pensando naquelas coisas que são importantes e são vitais. E eu gostaria muito de pensar um pouquinho com vocês sobre a nossa jornada de fé. E a Bíblia deixa histórias maravilhosas na Bíblia, para nosso ensino e para nosso aprendizado. E eu gostaria que nós pegássemos a vida de Saul para nossa avaliação esta noite sobre o que Deus deseja falar conosco. Antes de começar com o início de Saul, eu quero pegar o fim da vida de Saul. O meio para o fim, as coisas que sucederam com ele, que muitas vezes a gente não gosta, e a gente às vezes tem Saul como uma pessoa ruim, vamos falar assim. Mas, como a história é bastante conhecida, eu não vou me gastar muito tempo, mas eu queria mostrar para vocês algumas atitudes de Saul, que foram muito complicadas, muito complicadas. A primeira atitude de Saul difícil que ele tomou foi um juramento impensado. Ele estava numa guerra e ele disse para seus soldados que ninguém iria comer
até que fosse vingado todos os seus inimigos. E isso foi um dia muito difícil para o exército de Israel, porque eles estavam cansados, famintos, fracos, mas presos a um juramento. E quase que esse juramento de Saul, fez com que Jonatas fosse morto, porque Jonatas não sabia desse juramento. E ele experimentou o mel que ele viu, e depois eles falaram para ele desse juramento. Foi uma situação muito difícil. Outra coisa difícil que Saul fazia, ele escolhia pessoas para o seu exército, com base em 2 critérios. O critério era coragem e força. E nós sabemos que são 2 critérios bons, mas não são suficientes para a escolha de pessoas que vão andar ao nosso lado. Nós temos que olhar temor do Senhor, caráter, lealdade. A preocupação de Saul era com o resultado. Ele queria ter certeza que ele teria pessoas fortes e corajosas. Mas ele não se preocupou em ter pessoas leais, tementes a Deus, que pudessem auxiliar ele na caminhada que ele teria como rei de Israel. Saul desobedeceu ao Senhor, e nós conhecemos a história em que Deus ordenou que que Israel destruísse os amalequitas para executar a justiça de Deus. E a ordem foi muito clara que tudo deveria ser destruído. E o exército de Saul, eles destruíram tudo aquilo que eles não gostaram, aquilo que eles acharam bom e bonito, o gado, o boi, as ovelhas, tudo que era bonito, eles guardaram para si. E nisso eles desobedeceram ao Senhor. Saul, ele vacilou na concupiscência dos olhos. Colocou os olhos em coisas bonitas e não em obedecer ao Senhor. Outro erro de Saul é que ele não era capaz de avaliar a si mesmo. Ao contrário de Davi, que Davi pedia ao Senhor para sondar o seu coração. Saul, ele tinha uma imagem muito ruim, ou ele era quase cego para os seus próprios erros. Porque depois que ele teve a guerra com os amalequitas e que Samuel foi questioná-lo, a Bíblia diz o seguinte, quando Saul encontrou Samuel, Saul disse: "O Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor." E na verdade ele não havia seguido as instruções do Senhor, ele não avaliou a sua vida corretamente. Saul também não assume a responsabilidade pelos seus erros. Ele, nesse episódio dos amalequitas ainda, ele joga a culpa para o seu exército. Ele diz assim, os soldados trouxeram dos amalequitas. Foram os soldados que foram lá e foram pegar. Não fui eu, foram eles que me levaram a esse negócio. É uma atitude muito parecida com Adão e Eva, quando eles caíram. Ninguém queria assumir a culpa, um ficava jogando para o outro. Adão falou que foi Eva disse que foi a serpente, e parece que ninguém pecou. Na verdade, Saul, ele não assume os seus erros. Saul tentou santificar o pecado dele, outra situação difícil, E ele falou assim: eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Ele próprio confessa: olha, nós fizemos sim uma coisa errada, mas nós guardamos o melhor, foi para ofertar ao Senhor. E aí nós conhecemos a resposta de Samuel, dizendo que Deus aprecia mais a obediência do que o sacrifício. E a gente acha que depois de ser confrontado com o erro dele, que Saul iria se arrepender. Pelo contrário, isso não aconteceu. Saul, depois de tudo isso, ele falou assim: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que ele designou, trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. E ele joga para os soldados de novo: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Queridos, mesmo confrontados, Saul, ele não reconhece o seu erro. Saul estava muito preocupado com a sua aparência, com
maneira como as pessoas iriam enxergá-lo. Se Saul vivesse hoje no século XX, ele estaria, 21, perdão, nós já passamos para o século XXI. Se ele vivesse no século XXI, ele estaria preocupado em ganhar likes, em ok, em ter inscrições, em ter muitos amigos virtuais. A preocupação dele sempre seria nesse sentido. E em duas ocasiões, Saul errando, ele ainda fala com Samuel: Samuel, me honra, me honra. E é uma situação muito difícil. E Samuel, numa das vezes, se recusou, e Saul agarrou a túnica de Samuel, a túnica rasgou, e Samuel profetizou para Saul: assim como minha túnica foi rasgada, o seu reino foi rasgado de ti e foi tirado de ti. Queridos, a história de Saul traz muitas histórias daquilo que ele fez de errado. E nós conhecemos a maior parte delas, de como Saul perseguiu Davi, como Saul tentou matar Davi. Lembramos do episódio da morte dos 85 sacerdotes da cidade de Nob. Fora os sacerdotes que foram mortos, Saul também matou todos os seus habitantes, todos os seus animais, todo o seu gado. Tudo isso por perseguir Davi e estar cheio de inveja de Davi, por saber que o reino passou da mão dele e foi entregue a Davi, que era melhor do que ele. E é muito interessante a gente observar que em nenhum momento Saul parou para resolver da forma correta o seu problema. O problema do pecado se resolve com arrependimento, com buscar ao Senhor, com se humilhar diante do Senhor. E Saul não teve em nenhum momento essa atitude. E se nós pegarmos a vida de Saul, somente desse ponto em diante, nós vemos que Saul, ele fez aquilo que o Senhor reprova. E a Bíblia diz claramente que o Espírito de Deus deixou Saul. Mas não foi sempre assim. E é isso que me chama a atenção. Se nós olharmos o início da vida de Saul, nós vemos que Saul era um homem cheio do Espírito. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, no livro de 1 Samuel. Nós vamos ver alguns versículos, e é importante que a gente leia esses versículos, para a gente ver que antes de Saul cometer todos esses erros, ele tinha algo. Ele era um homem importante aos olhos do Senhor. E a primeira coisa que nos chama a atenção em 1 Samuel 9:2 é a descrição de Saul. Quem é Saul? Saul era filho de um benjamita, e ele morava com os pais, cuidava do rebanho dos pais. E em 1 Samuel 9:2, fala o seguinte: ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Queridos, humanamente falando, Saul era um homem vistoso, bonito, alto, forte. O texto é muito claro: sem igual entre os israelitas. Ele era o cara. Ele reunia em si uma beleza, um tamanho, uma aparência que ninguém conseguia imitar em Israel. E você consegue imaginar de que ele era o mais alto dos israelitas e que os outros batiam no ombro dele. Pensa em alguém, eu estou aqui, eu tenho 1,86 m, mas imagina alguém aqui assim mais alto, bonito, forte. Ele tinha, humanamente falando, nenhuma razão para reclamar do seu corpo físico, da sua aparência que Deus deu a ele. Então, aos olhos humanos, ele tinha tudo o que era necessário. E se você olhar um pouquinho mais à frente, no versos 15 e 17 de 1 Samuel 9, você vai ver que ele foi escolhido por Deus com um propósito. Deus escolheu Saul, e Saul tinha um propósito. E o verso 15 diz o seguinte, de 1 Samuel 9, 15, diz:
No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como o líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. Queridos, olha que coisa interessante. Deus escolheu Saul. Saul foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus, com o propósito de libertar o povo das mãos dos filisteus. E Saul era a resposta de oração de todo o povo de Israel, que naquela época pediu ao Senhor um rei. A Bíblia fala, atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Assim como Moisés foi a resposta de Deus para a oração dos israelitas que estavam na escravidão no Egito, Saul foi a resposta de Deus para o povo de Israel quando eles viviam oprimidos pelos filisteus. Ele foi ungido pelo Senhor com esse propósito. Ele tinha um chamado, além de ser bonitão, de ser forte, de ser, ter uma aparência muito bonita, de ser vistoso diante dos homens. Ele também foi ungido do Senhor, escolhido por Deus para realizar um propósito. Saul foi ungido rei por escolha de Deus. Samuel 10, um pouco mais à frente, você vai ler: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Queridos, isso é muito importante. Quantos de nós não gostaríamos de ter um chamado tão claro, tão definido, e uma certeza tão grande daquilo que Deus deseja na nossa vida? Saul, ele já tinha vantagens humanas, por ser alto, bonito e forte. Ele tinha ainda a escolha de Deus sobre a vida dele. Ele foi ungido por Deus com um propósito, chamado específico. E mais do que isso, o Espírito Santo entrou em Saul. Ele foi possuído pelo Espírito Santo. Se você ver em 1 Samuel 10, 6, um pouco mais à frente, diz o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará. E o texto fala: e será um novo homem. Por causa do Espírito que estava habitando nele, que iria possuí-lo, ele iria profetizar, e ele seria um novo homem. Se você olhar no verso 10, do mesmo capítulo 10 de 1 Samuel, diz que o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Saul, ele foi usado por Deus, ele teve o Espírito de Deus na vida dele. E é muito interessante que na confirmação de Saul como rei de Israel, ele deu uma escondidinha, ele estava tímido, mas Deus confirmou não só a unção de Samuel, que foi feita quando eles estavam sozinhos, mas mais na frente, no versos 23 e 24, Samuel e Deus confirmam o reinado de Saul perante todo o Israel. Vamos olhar nos versos 23 e 24 de 1 Samuel 10. Correram e o tiraram de lá. Ele tinha se escondido no meio da bagagem. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Não tinha jeito de não ver o Saul. É mais ou menos na nossa igreja, não tem jeito a gente não ver o Gabriel. O Gabriel, ele é alto, bonito, Não dá para não ver o Gabriel. Aqui é Saul. Saul, ele tinha uma cabeça mais alta do que os mais altos de Israel. Não tinha como ele não chamar a atenção.
E o verso 24 diz, né? E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Samuel deixa muito claro: Saul é o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Olha que coisa fantástica. Deus confirmou o chamado de Saul, a unção de Saul, e foi declarado que não havia ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Queridos, olha que coisa fantástica, o início do reinado de Saul, o seu chamado, a sua unção, como Deus confirmou de diversas formas. E o Senhor cumpriu sua palavra, né? Saul libertou Israel, né, do domínio dos filisteus. Em 1 Samuel 14, versículos 15 a 23, nós temos essa história de como Saul luta contra os filisteus. E o verso 23 diz: assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Foi a vitória de Saul contra os filisteus, cumprindo a palavra do Senhor. Quantos de nós não gostaríamos de ter esse início que Saul teve? Quantos de nós não gostaríamos de ser ungidos do Senhor, chamados do Senhor, com um propósito específico? Queridos, e a pergunta que fica para a gente é: como pode um homem que foi cheio do Espírito, ungido de Deus, chamado por Deus, que tinha todos os motivos para ser um grande sucesso diante de Deus e diante dos homens, como pode um homem desse, no fim da sua vida, abandonar os caminhos do Senhor, viver cheio de erros e pecados, fazer coisas que o Senhor abomina? Como isso é possível? Isso é uma reflexão que nós temos que fazer para a nossa vida, porque nós estamos na nossa caminhada com o Senhor, e a nossa história de conversão foi linda. Tenho certeza que todos nós temos uma história para contar, mas como foi o desenvolvimento da nossa caminhada? Nós podemos muitas vezes na nossa caminhada culpar várias coisas, né? Talvez nós estamos numa situação ruim por más influências. Às vezes a gente pode culpar o diabo, ou as circunstâncias da vida, ou o sistema do mundo, ou a pressão familiar, ou a nossa herança, a nossa história, ou a tentação. Nós temos tantas desculpas para tentarmos justificar os nossos erros, a nossa falta de caminhar com o Senhor, a nossa pouca determinação em andarmos no caminho do Senhor. Mas eu gostaria de que nós pensássemos em um fator muito importante que nós precisamos tratar e que eu acho que é um dos motivos principais porque muitos abandonam a fé ou andam em caminhos que não agradam ao Senhor, que é a luta com a nossa carne, a perseverança em lutarmos contra a nossa carne, contra o nosso eu. Muito provavelmente a luta contra a nossa carne será o maior dos nossos inimigos. E nós, como Saul, também temos essa tendência de queremos colocar a culpa nos outros, de queremos achar um álibi para tirar a gente de uma situação que feia aos olhos humanos. E nós também somos muito duros e não queremos muitas vezes nos humilhar e reconhecer, né, os nossos erros. Queridos, a Bíblia nos instrui a sermos vigilantes e atentos o tempo todo. Como seres humanos, nós não estamos acostumados a essa vigilância. Na verdade, nós somos programados como seres humanos e pelo sistema do mundo a buscarmos um conforto, a estabilidade, né? Nós temos a tendência de sempre buscar o caminho mais fácil para conseguirmos as coisas, né? Às vezes a gente tenta repetir vários passos achando que isso vai mudar a situação e muitas vezes isso não acontece. Nossa tendência também é nos prepararmos somente para situações específicas. Eu vou ter uma competição, então eu vou me preparar para essa competição. Eu vou ter uma prova, então eu vou estudar para essa prova. Eu vou ter isso, eu vou fazer isso para alcançar o resultado que eu quero. E depois, quando não há prova, quando não há teste, quando não há nada,
nós tendemos à acomodação. E muitas vezes também, né, um outro risco que nós corremos é quando nós somos bem-sucedidos num teste ou numa prova, a nossa tendência é pensarmos, né, puxa, consegui, eu sou bom. E depois disso a gente afrouxa as rédeas, a gente se acomoda. O lugar mais perigoso, né, isso os estudiosos de comportamento humano dizem, né, o lugar mais perigoso é estar no primeiro lugar. Porque é muito fácil você cair do primeiro lugar para os lugares inferiores, mas permanecer no primeiro lugar é o mais difícil. Porque todo mundo que está embaixo de você vai tentar pegar o seu lugar. E você tem que manter uma firme determinação para continuar sempre em primeiro lugar. A nossa competição não é contra pessoas, não é contra coisas, nós não estamos lutando para isso, mas a Bíblia nos instrui a nos prepararmos como um atleta que deseja alcançar o prêmio, que quer alcançar o primeiro lugar. E isso no sentido que o nosso ânimo deve ser sempre nessa direção, de buscarmos esse primeiro lugar, né? Mas não significa que nós competimos uns com os outros. Mas na vida espiritual, a nossa instrução é, olha, não fica mole, não fica acomodado, permanece firme no seu propósito, não vacila, não desanima. E eu gostaria que nós pensássemos, né, em algumas estratégias que nós poderíamos adotar para manter a nossa vida espiritual sempre operante, sempre ativa, sempre vigilante. O primeiro ponto que eu gostaria de pensar é: vigie o tempo todo. Tente mudar a sua forma de pensar. 1 Pedro 5, versos 8 e 9, o apóstolo Pedro, com muita sabedoria, nos dá um conselho muito importante e usa uma analogia que vale a pena nós pensarmos na nossa vida privada. Ele diz assim, 1 Pedro 5, 8 e 9: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro fala muito claramente: olha, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor de vocês como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu creio que seria muito difícil se você pensar que tem um leão no seu quintal, ou que tem um leão na sua rua ou no seu bairro, querendo devorar você. Eu acho muito difícil você não ficar vigilante. Eu acho muito difícil você sair na rua despreocupadamente, achando que tá tudo bem, né? É só um leãozinho bonitinho, vou fazer carinho no leãozinho. Queridos, a Bíblia nos alerta: sejam vigilantes o tempo todo. Vigiem em todo o tempo. Muda a sua atitude mental. Não se prepara só para coisas específicas. É bom se preparar para coisas específicas, claro. Um aprimoramento é sempre bem-vindo. Mas esteja vigilante e preparado o tempo todo. O tempo todo. Não deixa as suas defesas ficarem vulneráveis. Não deixa a sua vida com Deus ficar sem significado, sem sentido, sem interesse. Não deixe a sua fé esfriar. Queridos, fique vigilante. Fique vigilante. Então guardem, vigiem em todo o tempo. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter. A segunda atitude é: tenha bom ânimo. Bom ânimo é um estado de espírito, de coragem, de força e determinação que se prolonga no tempo, né? A gente tem que ter ânimo, a gente tem que ter força, a gente tem que ter coragem. Jesus falou em João 16:33, que a gente conhece muito bem: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Tenham ânimo porque eu venci o mundo. Jesus nos garante que teremos aflições. Isso é uma certeza. Isso não é uma possibilidade.
nós passaremos aflições nessa vida. Nós não sabemos de qual espécie, pode ser aflições na área de saúde, de dinheiro, de educação de filhos. Não sabemos, mas tenha certeza disso. Teremos aflições, mas não precisamos de perder o ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo e nós venceremos também com Ele. Então, se você juntar, tenha bom ânimo, com vigiar em todo o tempo, nós temos aí já uma fórmula muito interessante para nos mantermos firmes e inabaláveis, na nossa caminhada cristã. Vigie em todo o tempo, tenha de bom ânimo. A terceira atitude que nós devemos ter é: não andem como os não cristãos. Paulo, quando escreveu para os Efésios, ele deixou isso muito claro. Olha, os valores dos não cristãos não são os nossos, não anda como eles. Muda sua forma de pensar. Se revista do novo homem, mude a sua forma de valores, a sua escala de valores. Coloca dentro de você os valores do reino de Deus e retire os valores do mundo. Vamos ler Efésios 4, versículos 17 a 24. Efésios 4, versículos 17 a 24. Diz assim o texto: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. É uma insistência de Paulo. Não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante ao Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Nós somos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quando lemos esse texto, nós observamos que Paulo diz que tem que haver uma mudança de valores na nossa vida. Os valores do reino de Deus são completamente irreconciliáveis com os valores do mundo. Não dá para juntar os dois mundos. Eles são totalmente, completamente incompatíveis. O mundo jaz no maligno. O reino de Deus, quem reina é Cristo Jesus. E nós fomos tirados desse reino do mundo e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo Jesus, onde Cristo reina. E os valores do reino de Deus devem ser os nossos valores. Nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Queridos, o texto de Romanos 12, 1 e 2, que é bastante conhecido e que eu gosto muito, é um texto que nos exorta. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ou não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma tarefa que nós devemos fazer. Nós devemos não amoldar, 2, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos, como resultado disso, experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, ela só se manifesta numa vida transformada, numa mente renovada. E nós somos convidados a fazermos isso. Queridos, então nós temos já 3 atitudes que nos auxiliam a andarmos
com a nossa vida espiritual, né, em pleno vigor. Primeiro, vigiar em todo o tempo. Segundo, tendo bom ânimo. Terceiro, não vivendo como os gentios, não vivemos de acordo com os padrões desse mundo. E quarta atitude que nós devemos ter é: cuidem da unidade do corpo de Cristo. Nós vivemos numa sociedade que está muito preocupada com si mesmo. O mundo diz: pense em você, cuide de você, seja você feliz, né? Toda a ênfase é colocada no indivíduo. Isso não é para nós. Toda a ênfase da nossa vida está colocada em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o cabeça da igreja. A nossa mente e o nosso coração deve estar voltado para cuidar da unidade do corpo de Cristo. Efésios 4, 1 a 6 nos auxilia nesse entendimento. Paulo, novamente escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: como prisioneiro do Senhor, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Querido, que mensagem extremamente contrária que o mundo prega. O mundo não fala para você ser dócil, para você ser humilde, para você suportar um ao outro em amor. Ele fala: não, senhor, pegue o seu direito, exija aquilo que é seu, não deixa ninguém te passar a perna, né? A Bíblia nos instrui exatamente ao contrário: humildes, dóceis, pacientes, suportando-nos uns aos outros com amor. Versículo 3 de Efésios 4 continua: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Queridos, conservem o vínculo, conservem a unidade do Espírito, o vínculo da paz, porque nós fomos chamados para sermos um em Cristo Jesus, sermos um com Deus, né? O grande mistério é essa unidade nossa com Cristo, com a Trindade, em Cristo, né? Estando em Cristo, nós somos chamados para essa santa vocação. Então, a quarta atitude que nós devemos ter é cuidar da unidade do corpo de Cristo. Nós não somos chamados a olharmos para nós mesmos, a perdermos nossas vidas no cuidado conosco mesmo. Nós somos chamados para perdermos a nossa vida em favor do Senhor, do nosso Salvador Cristo Jesus e da sua igreja. Querido, ponto 5. A quinta atitude que nós podemos ter é: meditem na palavra do Senhor e a pratiquem. Eu acho que esse é um dos conselhos mais importantes que nós podemos ter, é meditar na palavra do Senhor. Quando eu falo meditar, é conhecer ao Senhor, é um conhecimento que não só se restringe à nossa mente, mas que chega às nossas mãos, às nossas pernas, ao nosso ouvido, à nossa boca, ao nosso coração. Um conhecimento de Deus que muda as nossas vidas, a nossa forma de agir. Esse conselho de meditar na palavra de Deus e obedecer e praticar é o conselho que Deus sempre deu aos patriarcas, aos reis, aos profetas, aos sacerdotes, a todos aqueles que queriam buscar o seu nome. E é muito instrutivo a experiência narrada em Josué. Nós temos até a musiquinha feita pelos Rocha Brothers, de Josué 1:9, né? Não tema, seja forte e corajoso. Mas nós temos que olhar 2 versículos antes, né? Por que nós não precisamos temer? Por que nós podemos ser fortes e corajosos? Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Josué 1, versículos 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos, o segredo de sermos bem-sucedidos e de prosperar aos olhos do Senhor, de acordo com o reino de Deus, é meditar na palavra do Senhor o tempo todo e cumprir e obedecer a palavra. Esses versos aqui eu sublinhei algumas frases importantes. Tenham cuidado de obedecer toda a lei. A pior coisa que você pode fazer é obedecer a Deus parcialmente. Mostra que o seu coração está dividido. E quando você está dividido, Jesus não é rei da sua vida. Há dois reinos brigando dentro de você. Isso é muito perigoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei. Não se desvie dela. Não tenta fazer atalho. Isso não existe no reino de Deus. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite. A palavra de Deus ela tem que continuamente estar em nós. Nós devemos estar nos ocupando dela o tempo todo. Nós devemos pensar nela o tempo todo, meditar nela o tempo todo, buscar o entendimento que ela traz para a nossa vida o tempo todo. Né? E só assim nós teremos condições de cumprir fielmente tudo o que nele está escrito. Você não tem condição de cumprir aquilo que você não sabe que tem para fazer. Mas, queridos, preste atenção, a palavra já foi dada. Nós somos indesculpáveis se nós não estudamos a palavra, se nós não aprendemos a palavra e se nós não praticamos a palavra. Nós somos indesculpáveis, porque tudo que nós precisamos, nós já temos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos plena condição de andarmos nos caminhos do Senhor. Cumprir fielmente tudo o que nele está escrito. A nossa obediência deve ser total. A nossa entrega a Deus deve ser total. Nós devemos estar totalmente rendidos ao Senhor e ao cumprimento da sua vontade. E a sexta dica, a sexta atitude que nós podemos ter para termos uma vida de sucesso é: conheçam ao Senhor. É um relacionamento. É muito mais do que obedecer regras, é muito mais do que obedecer mandamentos, ou pode e não pode. Conheçam o Senhor. Oséias 6, 1 a 3 nos faz um convite tão bonito. Oséias 6, 1 a 3. Vamos abrir nossas Bíblias para que a gente possa ler juntos. Diz o seguinte em Oséias 6, 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Aqui está contando a experiência de arrependimento de Israel por causa dos seus pecados. Deus permitiu que inimigos tomassem conta de Israel, e eles foram destruídos e despedaçados. Mas Oséias fala dessa esperança. Voltemos para o Senhor. Ele vai nos curar. Ele vai sarar nossas feridas. Ele vai nos restaurar. Mas com um objetivo, para que vivamos na sua presença. E o verso 3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Queridos, Deus deseja que nós o conheçamos. Ele quer se dar a conhecer a nós. Ele vai aparecer, ele vai se revelar, mas se nós buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, se nós nos esforçarmos por conhecê-lo. Queridos, essas seis atitudes, elas podem nos ajudar na nossa caminhada. As 6 atitudes são: vigiem em todo o tempo, tenham bom ânimo, não andem como os não cristãos, cuidem da unidade do corpo de Cristo, meditem na palavra de Deus e a pratiquem, conheçam ao Senhor. Para mim, conhecer ao Senhor é o grande prêmio, é o alvo principal da nossa vida.
é aquilo que mais me motiva a caminhar com o Senhor. Eu quero conhecer o meu Senhor. Assim como Ele me conhece todo, como Ele sabe até os fios de cabelo que eu tenho, né, já não são mais tantos quanto tinha na minha juventude. Ele conhece todos os meus dias, Ele conhece o meu pensar, o meu sentar, o meu agir, o meu sentir. Ele me conhece completamente. Assim como Ele me conhece completamente, eu quero conhecer ao Senhor. E é isso que me faz caminhar em direção a Ele, para que Ele seja glorificado na minha vida. Eu não faço isso para que minha vida funcione. Eu faço isso para que Ele receba a glória, para que fique revelado a misericórdia, a graça, a bondade de Deus. Porque se formos olharmos para nós mesmos, não há nenhuma razão, humanamente falando, para Deus nos amar, para Deus desejar estar conosco. A única coisa que nós podemos ter é Cristo em nós, nos gloriarmos em que Ele habita em nós, em que nós fomos salvos, gloriarmos no Senhor. E por causa disso, porque nós éramos mortos, né, Deus revela a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor na minha vida. E é para a glória dEle que eu vivo, é para a glória dEle que eu existo, é para a glória dEle que eu sou o que eu sou, é para a glória dEle que eu tenho essas experiências de vida, para que Ele seja glorificado em todas as coisas. Não busca um cristianismo para fazer a sua vida funcionar. Busca um cristianismo que deseja agradar ao Senhor de todo o coração. E eu queria finalizar lendo com vocês Hebreus 12, versículos 1 e 2. Perdão, 1, 2 e 3. Hebreus 12, versículos 1, 2 e 3, que é um bom resumo de tudo que nós temos falado. Diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Não necessariamente o pecado, mas pode ser que a gente tenha tanta mania, tanta coisa que nos agarra, que dificulta a nossa vida, que dificulta o nosso caminhar. A Bíblia fala: livrem-se disso. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Essa corrida, né, ela demanda da gente que a gente esteja livre de pesos. Imagina você numa corrida com uma mochila de 50 quilos nas costas, usando galocha ou bota, né, com uma jaqueta grossa em cima, luvas, touca, né, com um cantil de água do lado. Você não vai correr. Você não vai conseguir quase sair do lugar. Se nós estamos numa corrida, a gente tem que andar com o mínimo de coisas possíveis, para que a gente seja ágil, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo que nós temos naquela corrida. Isso é o que Paulo está falando aqui em Hebreus. Né? E ele fala: olha, livre-se de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Nosso modelo é Jesus. Nosso modelo é o nosso Senhor, que suportou tantas coisas em amor de nós, mas perseverou até o fim. Que nós tenhamos essa mesma atitude em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Que o Espírito Santo esteja consolando, confortando, fortalecendo os nossos corações hoje e sempre. Deus abençoe cada um.